sim. Né? É interessante porque uma criança até 5 anos de idade, e você tem 40. aqueles que já foram, criança tem filhos, né? Uhum. Portanto, uma criança até 5 anos, ela faz muitas perguntas. Uhum. E aí a gente a coloca na escola e ela não pergunta, só responde, Uhum. né? Então, É. essa lógica, ela altera demais essa percepção. Uma das coisas gostosas é imaginar o que a gente tem com isso. Eu tenho um livro e também um curso online chamado Filosofia e Nós com Isso. Porque uma das coisas importantes é imaginar que a filosofia nos auxilia a pensar de modo mais crítico, mais perceptivo, mas ela por si mesma ela não é algo que seja libertador. O nazismo tem filósofos, o fascismo tem filósofos, né? Os tiranos também têm seus filósofos. Não é a filosofia em si, mas é aquela que é contributiva, aquela que deseja fazer com que a pessoa ela ganhe a possibilidade de emancipação, né, do seu pensamento. Aquilo que a gente falava, né, o pensamento crítico. Mas, né, quando a gente observa essa reatividade que o cotidiano carrega e, ao mesmo tempo, o modo em que as perguntas elas param de ser feitas como uma forma de interesse e elas aparecem mais como um desafio. Uhum. Eu tenho 51 anos de magistério. O aluno e a aluna que mais contribuiu comigo foram aqueles que fizeram perguntas de coisas que não sabiam e que me fizeram ir buscar uma resposta para poder atender aquilo. Os que mais me irritaram foram aqueles que não faziam perguntas para saberem, mas para saberem se eu sabia. Uhum. E, portanto, era muito mais uma provocação, um repto, um desafio, né? Era uma maneira de provar e menos uma coisa contributiva. É para me testar. Não era essa a lógica, né? Numa relação de diálogo, eu não quero, no diálogo, saber se a outra pessoa sabe para eu dizer, tá vendo? Eu sou muito melhor do que ela. Eu quero é sorver da outra pessoa, trazer dela aquilo que pode também me beneficiar. A Clarice Lispector, que eu cito com frequência, nascida na Ucrânia, mas que foi criada no Brasil, né? Ela dizia, aquilo que eu desconheço é a minha melhor parte. Aquilo que eu desconheço é a minha melhor parte. E nesse sentido, né, é gostoso quando a gente lembra que outra pessoa tem dentro dela coisas que eu ainda não carrego, como possibilidade, sonho, imaginação, desejo, conhecimento, e que ela pode trocar comigo. Né? Eu gosto muito de uma ideia que quem trazia à tona, vou mostrar de maneira menos representada, porque ele era muito bom nisso, era o Gilberto de Menstein. O Gilberto de Menstein dava um exemplo em relação a diálogo, que ele dizia o seguinte, estou eu caminhando, por exemplo, próximo a você, com uma vela acesa, e você chega ao meu lado com uma vela apagada. E eu cedo a chama da minha vela para você acender a tua. Os dois ficamos mais iluminados. E eu nada perco, porque a vela com a chama acesa comigo continua acesa. E a tua vela, ao ser acesa, ela aumentará a possibilidade de luminosidade para ambos. Ora, um diálogo é nós caminharmos com essa possibilidade de iluminar mais. Concordar? Não necessariamente. Mas prestar atenção, ouvir, não ter ouvidos e não ouvir como um otário, certo? É algo que permite que a gente seja capaz, né, de dar passos numa direção que é mais ampliada. Um dia perguntaram ao Dalai Lama, agora já bastante idoso, o que o senhor acha da sociedade ocidental? Ele diz, pode dar certo. Ora, esse modo pode dar certo, me lembra o que um conterrâneo teu, Milor Fernandes, que nasceu no Meyer, né? O Milor, ele dizia, a prova de que existe vida inteligente fora do nosso planeta é que eles nunca vieram. É uma boa citação. E a gente, ao perceber que, pelo menos assim, quando eu olho para como a gente se comunica na vida, e eu diria, acho que primariamente nas redes sociais, assim, o jeito que é mais combativo e com pouca possibilidade de, como você disse, não de concordar, mas de estar aberto ao que o outro tem para dizer, para mim o sintoma que eu gostaria, na verdade tem no DNA desse programa que eu faço aqui, a ideia de que, olha como é possível conversar com as pessoas, por mais que você não concorde com elas, no fim das contas, né? Porque eu realmente acredito que a gente evolui de verdade, ou que a gente evolui mesmo, não necessariamente para melhor, mas quando a gente se coloca mesmo conversando ou
estando aberto a ouvir o que o outro tem para dizer, no fim das contas. E nesse sentido, lá no começo, né, então no começo não, mas quando a gente estava falando, você falou de etarismo, que tem o preconceito com o velho, tem o preconceito com o jovem também, eu vou precisar confessar que eu tenho um pouco de preconceito com o jovem. Eu gosto muito mais de conversar com os velhos, mas eu tenho uma razão específica para isso, que é a seguinte: o jovem, que por ser jovem não viveu tanto, não tem